Fala pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos começar o videozinho aqui. Deixa eu diminuir minha tela. Estamos aqui com o Betão. Vamos lá. Dia de hoje, quinta-feira, véspera de feriado. Alegria para muitos, tristeza para outros. O bom brasileiro vai ter que trabalhar, então, tudo normal, certo? Seguinte, a gente tem aqui, então, vamos lá. A gente tem notícia que saiu mais cedo, 6 e 7 horas da manhã, que foi lá na Europa. Foi o PIB, a referência trimestral, que veio dentro da projeção, e a produção industrial veio abaixo do esperado, tá? Maior do que a anterior, abaixo, pela uma questão mensal, tá? E o índice de inflação mensal veio acima também. E aí a gente está falando de Brasil, que saiu aí 8h30, 8 horas da manhã, o IGP-10, que é o índice de inflação mensal referência de novembro, e o IBC-BR, com a referência de setembro aí, de 0,80, o anterior de 0,20, a expectativa aí de projeção seria de 0,50, então veio acima, tá? Daqui 8 minutos a gente tem pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos, tá? Esse pedido iniciais de seguro-desemprego vem também logo em seguida o estoque de petróleo, que são os melhores relatórios de definição de preço do mercado, tá? Vocês podem ver aqui o panorama de mercado, a gente tem o Ibovespa com menos 0,24, o EWZ, que é a nossa bolsa lá fora, com menos 0,96, e o dólar aí com 0,06 ainda, né, num possível movimento ainda altista, tá? A gente tem aí o Nasdaq e o S&P trabalhando numa fase mais neutra, e o Dow Jones daqui a pouco, que vai abrir ainda, aí, que seria 11h30, tá? O dólar futuro e o Ibovespa futuro seguem numa mesma faixa de neutralidade aí, apesar que no curto prazo estão caindo um pouco mais. E com isso, nós temos uma referência importante do preço para que a gente possa entender as bolsas do mundo afora, tá? A gente vê a Europa aí numa fase bem positiva, das bolsas aí com uma média de 1,36% de alta, tá? Ásia e Oceania aí numa faixa mais neutra, levemente baixista. E pegando o dólar, né, com as moedas dos países emergentes, a gente vê aí uma fase aí de 0,50 positivo. E na América aí, considerando a América Latina e América do Sul, aí com 0,30, 0,27, 0,30 de média de variação aí, tá? E referência às moedas de maior peso no mundo, o dólar está aí acima de 0,50 positivo, com a expectativa do mercado em cima, né, exatamente por essa pressão aí de política monetária. E no Brasil, a gente vê ainda muito incremento do governo, né, botando o dedo aí para ver a referência do dólar, até onde o dólar vai parar, né? Aqui a gente tem os índices de B3, com os small caps, os fundos imobiliários, né, fundos de opção. Então, todos os fundos marcados aqui nessa região, também numa fase um pouco mais neutra. 10h30 aí, daqui 6 minutos o mercado já deve dar a sua posição, tá? Vou começar aqui pelo dólar, tá? Vou pegar o dólar aqui, como amanhã é feriado, já vou fazer a análise do dólar aqui, a gente pegar a referência dele da semana que é mais curta, né? Passou voando aí, mas a gente precisa pegar essa referência aí do dólar. Sequência de alta, dólar com uma absorção nessa penúltima vela da última semana, do 4 de novembro, uma pressão muito forte aqui do vendedor e uma absorção também, né, intrínseca aqui no preço, tá? A gente filtrando para o gráfico do diário, a gente vê um dólar numa sequência, né, de alta, num canal maior de alta, tendo uma defesa maior anterior aqui ainda do comprador, e o vendedor começando a demonstrar, né, ou indicar aí um movimento possível ali de correção desta baixa. O mercado vem testando essa parte aqui do canal de alta, só fechar aqui, desse canal de alta. Essas defesas aqui foram 1, 2, 3 semanas ali com essa defesa no diário, tá? A gente vê aqui pelo gráfico de 1 hora, vamos refinar para saber onde está o preço, então, e a gente vê esta referência. Mercado ainda subindo, fez esse movimento corretivo maior, deixando aqui um rally de venda nessa região. O mercado volta, né, com uma defesa para dentro de uma região. Entrou aqui um choque de confirmação nesta região também.
Então, se a gente for pegar aqui, a gente tem um choque de confirmação aqui, tá? E com isso, a gente tem um interesse ainda ali nessa região de a gente entender, através da nossa querida Lei Áurea aqui, até onde o preço pode ter o seu interesse de movimento, tá? A gente vê um possível cenário nessa região de 76% do movimento aqui, pode ser uma região de interesse, tá? Então, se a gente for pegar aqui de fato, eu vou botar uma linha horizontal aqui nessa região, que seria a minha posição aí para o dólar, tá? Vou até botar aqui pontilhadinho e vou deixar aqui só para a gente ter uma referência no dólar, seria um ponto de parada ali para a continuidade de venda, tá? Se a gente for considerar aqui também esse movimento, a gente tem que entender da seguinte forma: a gente pode ter essa descrição aqui e um movimento em ABC, o que seria aqui, tá? Então, esse movimento pode estar indicando o movimento do gráfico, que seria aqui o gráfico de 1 hora, o movimento aqui ainda que seria de uma alta do dólar, né? Como a gente está vendo muita interferência do Banco Central aí, do ministro da Economia, que é um excelente ministro, né? Para a gente não falar o contrário, a gente vê uma tendência do dólar ainda de alta. Esse movimento ele ainda existe, apesar que o movimento do gráfico maior aqui indica ainda a pressão da compra. A gente vê um IFR casando as informações, né? Que mede essa expansão, a rapidez do mercado aqui, o índice de força relativa. Então aqui, Betão, na minha visão, ó, a gente ainda tem essa tendência ainda marcada. A gente tem os topos nivelados e os fundos acima, dando a continuidade acima de 50% de variação. Isso é interessante, né, para o dólar, beleza? Então, gráfico de 15 minutos. Opa, botei do 10 sem querer. Gráfico de 15 minutos. A gente tem aqui uma sequência onde o preço sobe nessa região, para numa extremidade e já abre hoje exatamente com esta região aqui, esta defesa, esta absorção nessa extremidade. Então, possivelmente, buscando uma correção mais abaixo, pode ser uma característica de uma reacumulação na extremidade, dando a continuidade deste movimento, tá? Então, o movimento aqui ele ainda existe, tá? Se a gente for considerar, esse movimento aqui ainda existe. Deixa eu só pegar o outro aqui para ficar mais bonitinho. Esse movimento aqui, ele ainda existe, tá? Então, essa falha da extremidade aqui embaixo, como o preço foi absorvido, ó, você vê o esforço do vendedor, o mercado tenta levar na compra, volta com o vendedor com muita pressão, vendedor querendo ainda empurrar o preço aqui ainda para baixo, tá? Se a gente for considerar por questão de região, a gente pode ter uma região de visita aqui no 50%. Esse 50% do dólar, a gente pode até pegar uma linha também aqui para considerar uma região de 50% aqui no dólar, beleza? Então, dólar futuro aí, com uma característica ainda, ó, de queda nessa região, tá? De queda nessa região aqui ainda, que pode fazer a sua pressão aí vendedora, dando um estímulo de reacumulação ainda para a sequência de alta, beleza? Vamos lá então para o índice futuro. Eu vou botar o índice cheio aqui, onde a gente fez o estudo ontem. Opa, errei. Espera lá. Índice futuro. O índice futuro fez um cenário ontem de expectativa para mim ainda, que foi ali desta compra, dessa região, exatamente onde está marcadinho aqui, né, que foi a agressão, né, a entrada do comprador aí nessa região. Vamos olhar para o gráfico de 1 hora, mas antes quero colocar no semanal para a gente poder entender a semana, certo? Mercado numa tendência ainda no canal de baixa, vem fazendo uma defesa nessa região compradora aqui, tá? O mercado quebrando essa estrutura aqui, tende a de fato dar o estímulo ali ainda vendedor, tá? A gente vê, ó, uma característica aqui, ó, do preço que vem rompendo esta região, visitando esta região aqui do semanal. E isso pode ser interessante, porque a gente tem um fechamento do semanal exatamente nessa linha, tá? Nessa região aí. Se a gente coloca no gráfico do diário, a gente entende. Deixa eu só esconder os estudos aqui. Cadê? Aqui. Então aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, o mercado vem caindo e visita essa região anterior aqui, captura de liquidez,
porém ele dá a sequência dessa queda, onde ele pode estar mudando o seu comportamento do preço ali, ou quebra de estrutura. Se a gente for olhar um passado recente, ó, a gente vê o mercado em defesas subindo, mas com defesas. Essa última renovação foi bem mais curta do que a anterior, com a profundidade de correção um pouco maior. Então, tende que essa aqui pode falhar o movimento ali ainda de alta. A gente vê um IFR apresentando aí abaixo da região, nós podemos ter um cenário ali de continuidade, exatamente por esta divergência que a gente vê pelo diário. Se a gente for olhar para o gráfico de 1 hora, a gente tem aqui, nessa tendência de baixo, o mercado chega numa região de defesa, tá? Mercado vem abaixo aqui, volta com uma pressão compradora para dentro deste canal, para dar a sequência ali do movimento de alta, que é o que a gente estava acreditando. Tiver uma pressão vendedora nesse fundo e uma absorção, né? Então, esforço versus resultado aqui dentro da causa, tá? Dentro dessa causa. O que a gente pode entender nesse leve recuo aqui para cima de renovação de fundo aqui do IFR, né? E aqui renovando uma mínima, a gente também vê anteriormente, comparando com o movimento anterior também, uma outra renovação aqui, tá? E um desalinhamento dos topos. Então, essa extremidade está maior que esta aqui, que estava acima, tá? Então, para a gente poder entender o movimento do gráfico aqui para o índice futuro dessa aceleração, o comprador entra brigando aqui, dando uma característica ainda de final de quinta onda, ou que seria o início aqui para uma quinta onda, a gente acredita ainda no ponto da compra. Se a gente for diminuir para o gráfico de 15 minutos, a gente tem um contexto, como eu havia falado, entrou um comprador muito forte, apresentando essas regiões aqui de onde estão marcadas seriam regiões de maior acréscimo de volume. A gente vê uma POC numa região de uma VAH com interesse ainda numa pressão de demanda, tá? Pressão compradora. Se o comprador não segurar, ele vai renovar essa máxima aqui anterior e o preço tende a se deslocar. Aqui, considerando que seja uma quarta onda e uma quinta onda nessa extremidade, o mercado pode de fato fazer uma renovação, dando a sequência nesta queda, beleza? Se o mercado vier a fazer isso, não tem o que fazer, vai fazer o rompimento do diário e do semanal, buscando 126 mil, tá? A gente ainda tem essa dúvida pela questão da política monetária, então a gente precisa ainda ter o cuidado aí, né, de entender o cenário ainda do índice, beleza? Então, gráfico de 5 minutos do índice, a gente tem aqui um cenário ainda, na nossa visão, que pode ser interessante aí. Movimento aqui no S&P, na notícia, né? Acabou de sair aqui a notícia. Então, a gente tem aí, ó, mercado, uma reação negativa, tá? Veio aqui a notícia, então, ó, aproveitando que a gente já está fazendo um vídeo, pedidos contínuos por seguro-desemprego veio aí acima, tá? Perdão, abaixo da expectativa. Então, veio aí com uma projeção de 1.880 a 1.000 pedidos de seguro-desemprego, e agora a anterior teve a 1.884, e a realidade atual que saiu agora foi de 1.873, tá? Então, veio abaixo da expectativa, o mercado reagiu aí, e também o núcleo IPP, isso de preço de produto, veio dentro do esperado da projeção, subindo aí 0,1. Pedidos iniciais de seguro por seguro-desemprego com a referência anual, tá? Com volume anual. A gente vê aqui uma referência de 221 mil, tá? E veio abaixo, né? Abaixo do que foi até a projeção de 224, veio 217, tá? Essa referência aí é uma referência que vem abaixo. O mercado já fez uma reação clara, tá? Aqui agora fez uma reação e daqui a pouco está aguardando aí o estoque de petróleo bruto que vai sair, tá? Então, voltando aqui para o índice, a gente vê ainda esse perfil. Vamos torcer aí que, se ele vier na continuidade dessa compra aqui, a gente se posicionar em regiões que sejam interessantes para pontos de venda, tá? Seja aqui um ponto de venda ou aqui acima, tá? A região de ponto de venda, a gente entender. Através de um contexto também, né? Se a gente for considerar pela análise gráfica aqui, vamos colocar aqui então
para a gente entender de região, o preço pode vir aqui nessa região de 50% ainda, tá? Para dar a sequência. Ou, se a gente for analisar por uma projeção de baixa, opa, perdão, coloquei errado. Projeção de baixa, o mercado pode avançar o preço aqui para baixo, tá? Então, teria esse alvo aí ainda. Olhando para o gráfico maior, a tendência ainda continua de baixo, pode possivelmente ter essa correção aí para uma sequência, tá? Bom, vamos passar um olho rápido aqui. A gente tem aí o Bitcoin a 90 mil, a gente tem aí o S&P e o Nasdaq reagindo aí, né, no cenário que eu acredito ainda que seja comprador, nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento ali eu acredito que ainda seja comprador, exatamente pela não demonstra ineficiência no IFR. Só botar no 15 minutos aqui. O Nasdaq também apresentando o mesmo movimento, tá? Dentro desse range aqui ainda. A gente tem Petro seguindo o movimento de alta, tá? O movimento que a Petro entrou dentro do ponto nosso de compra lá. Super interessante. A gente não fez a compra da Petro, tá? A gente não fez a compra da Petro. E a gente tem a Vale também num possível marcação de fundo nessa região de extremidade, tem um alvo mais abaixo ainda a Vale, tá? A gente tem aqui Suzano, teve uma reação negativa da Suzano aí, fez um movimento aí para dar um movimento de correção aqui ainda de baixo, que eu ainda acredito nesse possível movimento. A gente tem Nvidia caindo 1,36 aí, né? A ação caindo aí com estímulo de 1,36 no movimento. Então a gente tem aí a Nvidia aí com essa reação negativa após informação, Tesla com 0,53, Apple também aí com 0,40. A gente tem o EWZ, que é o nosso índice futuro lá na Bolsa Americana, né? Os índices de ações também numa reação negativa. O boi aí, é a primeira vez que eu vejo o boi fazendo uma possível retração nesse cenário. A gente tem o petróleo aí subindo 1,40, 1,50 lá fora. O WDO, que a gente fez a análise, né, pode dar a sequência da compra nessa visão. E o 6L, tá? O 6L, que é um ativo de contrato futuro de 6 meses. É um ativo de especulação da nossa moeda, tá? É o nosso real em dólar, beleza? É a nossa representação em dólar. Então, tem uma reação bem compradora aqui ainda do 6L, ó. Agressão no volume comprador de interesse, tá? DXY, que é o dólar real, ainda numa sequência de alta, né? A gente fez o estudo em cima dessa análise que nós fizemos aqui, o preço da sua continuidade. E o ouro, né? O ouro deu a sua sequência de queda aqui nessa região, testou por debaixo da estrutura, veio caminhando aqui no movimento de queda. O ouro aí entrando em 2.557 dólares, tá? O VIX, que é o índice, né, aí, que seria a variação, a gente está entendendo aí o movimento agora, o VIX fazendo um movimento positivo, automaticamente empurrando a bolsa para baixo, beleza? A gente vê aí, então, né, os títulos de 10, 5, 2 anos e 7 anos, trabalhando aí entre 0,70 e 0,50, positivo, e os juros no Brasil neutros aí até o momento, tá? Então, dia aí de atenção e aguardar para a gente saber o que o preço vai fazer. Vamos dar uma olhada nas ações lá fora. Deixa eu só ver como é que tá o vídeo aqui. 18 minutos, ok. Vamos lá, meu. Bom, ações. A gente tem Nvidia caindo, Microsoft neutra, Amazon subindo 2,48. A gente vê a Meta e o Google aí 1,54 e 0,82. Mercado ainda ainda numa indecisão possível, tá? A gente vê aí um resumo do mercado, beleza? Tendência do dólar aqui ainda 23% de compra, tá? E 62% colocando uma aposta aí, ou que seria uma projeção neutra, beleza? Bom, basicamente é isso, galera. Vou voltar o vídeo aqui. Estou aqui com o Betão. Galera, é o seguinte, mercado fez uma reação pós-notícia, aqui no mercado americano fez uma reação negativa do preço, tá? Porém, seria como um dado veio abaixo da expectativa, logicamente o mercado entende como algo
de continuidade, né, posição do comprador, beleza? Fica aí o vídeo de hoje, eu vou postar daqui a pouco, e é isso. Valeu, até mais, tchau.